Fala aí, galerinha do oitavo ano da Rede Miguel Couto, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero primeiro aqui deixar um recadinho para vocês. Eu tive uma reunião recentemente com a equipe do Miguel Couto e eu fiquei sabendo que alguns alunos não estão fazendo as atividades que a gente tem passado para casa e também não estão assistindo os conteúdos que a gente tem enviado. Então o que eu quero pedir a vocês? Vocês que estão fazendo, vocês que estão recebendo esse conteúdo e assistindo com bastante carinho, com bastante vontade de aprender, né? Com bastante responsabilidade, eu queria que vocês chamassem os amiguinhos de vocês. Manda lá no grupo da turma no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram, não sei como é que vocês se dialogam entre si nas unidades de vocês, mas eu queria que vocês pedissem, lembrassem dos outros alunos para que eles façam as atividades, para que eles assistam esse conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho e enviado para vocês, beleza? Essa é uma forma muito eficiente da gente diminuir, da gente reduzir os impactos causados por esse distanciamento e essa suspensão temporária das aulas presenciais, beleza? Então, peço encarecidamente que vocês continuem com a dedicação de vocês e lembrem sempre os seus amigos, cobrem a eles, um ajuda o outro, ninguém solta a mão de ninguém, beleza? Seguindo no nosso conteúdo sobre o continente asiático, falamos sobre as regiões da Ásia, sub-regiões da Ásia, questões gerais do continente asiático, falamos sobre as religiões do Oriente Médio, falei basicamente, me debrucei sobre a questão palestina, que é importantíssima, e agora eu vou falar sobre a colonização do continente asiático no contexto do imperialismo europeu e a descolonização do continente asiático. Se eu fosse falar sobre a colonização de todos os países e a descolonização de todos os países, ficaria uma aula de 3 horas, ok? Eu falaria da Índia, do Vietnã, da Coreia, falaria da China, falaria da Indonésia, enfim, do Oriente Médio também, ficaria uma aula extremamente extensa. Então eu estou pontuando um aspecto principal e estou dando uma abordagem geral a esse imperialismo europeu, beleza? É uma aula tranquila, é uma aula rápida, mas é uma aula extremamente importante que você encontra o conteúdo na sua apostila de forma bem resumida, que é na página 327, apostila do oitavo ano, volume 3, parte 3, unidade 9, está lá. Formação econômica do espaço geográfico asiático, ok? Este é o conteúdo que nós estamos trabalhando. Na tua apostila tem uma outra nomenclatura no título, porém é o mesmo conteúdo, ok? Dando sequência, estou trazendo aqui aspectos gerais. Quero que vocês entendam com carinho esses aspectos gerais do imperialismo europeu no território asiático. A partir da segunda metade do século XIX, as potências europeias avançam sobre territórios asiáticos e africanos. Vocês já ouviram falar, se não ouviram, vocês ouvirão falar sobre a colonização, o imperialismo na África, a partilha da África, ok? Mas agora nós iremos falar também sobre o imperialismo na Ásia. O imperialismo não ficou restrito apenas na África, mas também chegou ao continente asiático. Eu não estou falando aqui da colonização como nós estudamos lá no Brasil, no século XVI, XVII, ok? Eu estou falando aqui de um novo colonialismo, eu estou falando aqui de um imperialismo mais recente, beleza? Nós temos alguns países asiáticos que já são colônias ou que já sofrem forte influência europeia ao longo de séculos, desde a chegada dos portugueses no Brasil. Vocês já ouviram falar, por exemplo, nas especiarias, que a Índia era um país que se destacava no comércio de especiarias, por exemplo, com Portugal e outros países do continente europeu. Mas agora eu estou trazendo mais para próximo da gente, para o século XIX, século XX, tranquilo? Eu quero fazer logo de cara um recorte importante. O que acontece de marcante no século XIX na escala global, com ênfase no continente europeu? A segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial é um processo que demanda um esforço ainda maior dos países europeus que estavam passando pelo processo de industrialização, de buscar mercados consumidores e mais fontes de matérias-primas. Daí eles se debruçam, eles olham para o continente africano e o continente asiático. Hoje nós daremos ênfase no continente asiático. Porém,
Esse imperialismo europeu no continente asiático, assim como no continente africano, ele não foi descarado, ele foi maquiado. Inicialmente, a ideia e a defesa dos países europeus, das potências europeias, era que eles estavam promovendo uma missão ou missões civilizatórias no continente asiático e africano, baseados em duas teorias que não são fidedignas, não são teorias corretas, não são teorias comprovadas cientificamente. A primeira, do evolucionismo social, e a segunda, do darwinismo social. O evolucionismo dizendo a ideia de que os povos europeus eram civilizados, os asiáticos primitivos e os povos africanos bárbaros. E os europeus levariam o quê? A civilidade, bons costumes para esses povos. Balela. O darwinismo social dizendo e defendendo a ideia de que os povos europeus eram mais desenvolvidos, eram mais evoluídos e, consequentemente, numa disputa haveria o quê? Aquela seleção natural onde os europeus seriam privilegiados e acabariam vencendo e impondo seu domínio perante os povos asiáticos e africanos. A gente sabe que os povos asiáticos já eram bastante desenvolvidos, tranquilo? A gente sabe que nós temos, por exemplo, na China, o desenvolvimento de muitas tecnologias milenares, conhecimentos milenares, não só na China, como também no Japão e em outros países asiáticos. Então essas duas teorias aqui para defender essa missão civilizatória, que na verdade era um grande interesse em buscar mercados consumidores e matéria-prima, era uma forma de maquiar essa ação absurda das potências europeias. Beleza? E potências europeias nesse contexto aqui, eu não estou falando basicamente de Portugal e Espanha. Não vamos esquecer um pouco da colonização do Brasil, do continente americano. Aqui eu estou falando de potências industrializadas, potências que estavam se industrializando. Eu estou falando de Inglaterra, França, Holanda, beleza? Que eram países que estavam passando por um processo acentuado e acelerado de industrialização e buscavam esses itens para promover o seu desenvolvimento social, econômico, ou seja, industrial. Beleza? Vale também destacar que esse processo de imperialismo e domínio europeu em grande parte dos países asiáticos, ele chega ao fim. E principalmente você tem um processo bem rápido de descolonização a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso é fácil de você entender quando você tem uma Segunda Guerra Mundial que veio logo depois da Primeira Guerra Mundial, grande parte dos conflitos em território europeu, países europeus arrasados pelo pós-guerra, destruídos fisicamente, financeiramente, tranquilos socialmente, e muitos acabam abrindo mão de suas áreas de influência no continente europeu, ou melhor, no continente africano e no continente asiático, tranquilo? Processo iniciado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial por essas questões que eu falei para vocês, até porque após a Segunda Guerra nós temos uma outra configuração no mundo, que é um conflito entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E vocês vão reparar lá na frente qual foi a postura desses países asiáticos que eram dominados, controlados pelos europeus em grande parte. Beleza? Quero destacar aqui para vocês um mapinha da nossa apostila, só para vocês terem uma noção. A Austrália, a gente está em outro continente, tal, aqui. Vamos pegar aqui em cima. Só para você reparar o domínio de algumas potências europeias no continente asiático. Eu quero destacar aqui, por exemplo, a Índia com domínio inglês, a Indochina com domínio francês. Aqui na Indochina é onde você tem, por exemplo, o território do Vietnã. Se você assistir filmes que falam sobre a guerra do Vietnã, tem um filme americano que fala sobre guerra, é um filme chamado Fomos Heróis. Ele mostra o início, ou melhor, o final da guerra do Vietnã, onde tropas francesas são arrasadas pelas tropas vietnamitas, tranquilo? E aí vai um esquadrão americano e vence aquela guerra. A verdade é que os Estados Unidos perderam aquela disputa, mas para o cinema americano a história é contada de outra forma. Mas eu quero destacar aqui, a Indochina, colônia principalmente sob domínio francês, beleza?
Nós temos aqui outras áreas também de domínio holandês muito marcante, assim como também algumas pequenas áreas de domínio alemão. Tranquilo? Quero destacar principalmente esses domínios europeus no continente asiático. Quero destacar aqui na nossa aula a Índia, porque você tem aqui alguns domínios portugueses. Domínios esses que vêm lá da época das especiarias, controlando o quê? Essa movimentação de especiarias, tranquilo? Mas que, obviamente, não se compara ao domínio inglês, beleza? E falando um pouquinho mais sobre a questão da Índia, eu quero falar sobre a descolonização do continente asiático. Essa descolonização eu vou pegar um ponto específico, eu vou fazer um estudo de caso, tranquilo? Que é a independência da Índia. A Índia é um país importante. E vocês sabem que a Índia tem o inglês como uma língua fluente em grande parte da sua população. E isso vem dessa colonização inglesa no território indiano. A Índia foi uma colônia inglesa durante um longo período, tranquilo? A Índia era explorada de diversas formas, beleza? Pelos ingleses, ok? A Índia que tem uma sociedade muito dividida. Vocês já devem ter ouvido falar sociedade em castas, em níveis sociais, onde não há mobilidade social, tranquilo? E isso era reforçado pelos colonizadores ingleses, pelas potências inglesas que ali se faziam presentes, ok? Você tem na Índia um país com uma diversidade religiosa aqui grande. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente a gente vai ver como é que o país se divide e como é que o país consegue a sua independência. Religiões budistas, hinduístas, muçulmanos, bramânicos, entre outras religiões. A maior parte da população indiana é de religião hindu ou muçulmana, beleza? Duas religiões que hoje você tem o quê? Um forte conflito, um grande conflito entre essas duas religiões, beleza? Mas que durante o processo mais recente, virada do século XIX para o século XX, o amadurecimento dos movimentos de independência ao longo da Primeira Guerra e se consolidando após a Segunda Guerra Mundial, você tem a independência da Índia, beleza? E vocês já devem ter ouvido falar em alguns personagens dessa independência indiana. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em Mahatma Gandhi, tranquilo? E o que eu quero contextualizar para vocês? No final do século XIX surge o Congresso Nacional Indiano. O que é isso, professor? É um partido, o Partido Nacional do Congresso, ok? É um partido que tem no início do século XX um importante personagem, uma importante figura política e social para a história da humanidade, que é Mahatma Gandhi. Tranquilo? Mahatma Gandhi, indiano, de religião hindu, sai da Índia, vai para a Inglaterra fazer sua faculdade, se forma em direito, advogado, vai morar no continente africano, tranquilo? Participa da luta contra o apartheid na África do Sul e no início do século XX retorna para o território indiano e começa a buscar, começa a se inquietar com essa dominação inglesa em território indiano. E Gandhi se torna um líder importante e ele se torna um líder com uma filosofia extremamente marcante. Uma filosofia de resistência que é promovida em outras lutas mundo afora, como por exemplo no apartheid, como por exemplo nas questões raciais dos Estados Unidos, na luta racial americana, tranquilo, com Martin Luther King, que é a chamada desobediência civil, que é uma desobediência pacífica, que é o entendimento de que os ingleses que estão ali na Índia não são donos daquele território e nós não iremos nos sujeitarmos às leis desses ingleses, porque as leis deles não são as nossas leis. Nós não iremos usar armas, nós não iremos usar a força, iremos usar apenas um ato de desobediência. Não iremos cumprir as ordens impostas pelas leis dos ingleses, tranquilo? Isso gera uma insatisfação. Porém, eu não estou falando de um processo que durou 5 anos. Eu estou falando de um processo de desobediência que começa no final de 1919 e vai até 47, quando a Índia consegue a sua independência junto à Inglaterra pós Segunda Guerra Mundial. Beleza?
Essa desobediência civil, ela tem alguns momentos marcantes. Por exemplo, a Inglaterra obrigava a Índia a comprar o sal da Inglaterra. Porém, a Índia ela tinha grandes reservas de sal. E Mahatma Gandhi promove uma marcha sozinho e acaba sendo seguido por milhares de apoiadores indianos e vai marchando durante longos dias até uma região da Índia onde você tem áreas para exploração de sal. E lá eles coletam esse sal, distribuem esse sal para a população, um ato de desobediência, um ato pacífico e um ato de simbolismo muito grande perante a imposição dos colonizadores ingleses. Mahatma Gandhi foi preso algumas vezes, a partir também dessa marcha do sal, no final ele foi preso, uma grande parte daqueles que marcharam com ele também foram presos. Mahatma Gandhi promoveu, em sua prisão, um jejum prolongado, algo em torno de 3 semanas, tranquilo? E tinha-se um medo muito grande de que se ele morresse, você teria um agravamento ainda maior dessa questão, dessa disputa entre os indianos e os colonizadores ingleses, as forças inglesas na Índia. Por quê? Um líder seguido por grande maioria da população indiana, ele conseguiu unir hindus e muçulmanos, que são a maior parte da população indiana, em prol de uma luta, que era a independência da Índia. Então, se esse cara morre preso, a revolta da população seria muito grande, com certeza essa desobediência civil iria por terra e um conflito armado seria sem precedente, tendo em vista que a população da Índia é muito grande, já era muito grande, só aumentou. Hoje a Índia tem a segunda maior população do mundo, mas você não pense que a população da Índia nos inícios dos anos 2000, melhor, 1900, início do século XX, era pequenininha. Não era, já era uma população significativa para os dados, para os níveis demográficos pelo mundo afora. Beleza? E após a Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi e todos aqueles que lutavam pela independência da Índia conseguem alcançar o seu objetivo, tranquilo? De forma pacífica. Mahatma Gandhi é um líder importante. Um outro líder importante que trabalhou junto com Mahatma Gandhi, chamado Nehru, que acabou se tornando líder político da Índia durante um longo período após a sua independência, tranquilo? Mahatma Gandhi não foi um líder político após a sua independência, porque logo após a independência da Índia, Mahatma Gandhi é assassinado por um extremista da mesma religião, do mesmo lado, tranquilo? E aí, se você me pergunta, professor, um cara tão importante para a Índia, por que ele foi morto, foi assassinado num local público por uma pessoa com a sua mesma característica religiosa, da sua mesma cultura, do mesmo lado religioso? Isso é fácil de você entender. Lembra que eu falei que a população indiana é de maioria muçulmana e hindu? Então, quando a Índia se torna independente, você tem uma ruptura entre os muçulmanos e os hindus. E uma parte do território da Índia se divide, se emancipa e forma um novo país de população majoritariamente muçulmana, que é o Paquistão. Os muçulmanos marcham em direção ao Paquistão e os hindus marcham em direção à Índia, ok? E Gandhi defende o quê? Um diálogo e uma união entre esses dois povos. Porém, isso não era compactuado por grande parte da população hindu, e um extremista do lado hindu acaba assassinando Gandhi por afirmar que ele defendia também os muçulmanos. Ele defendia apenas uma unidade nacional. Lembrando que a Índia até hoje passa por problemas de conflitos internos, principalmente entre Índia e Paquistão. Tranquilo? Povos que têm a sua origem idênticas. Tranquilo? Um lado hindus, em sua maioria, do outro muçulmanos. Disputam, por exemplo, uma região da Índia chamada Caxemira, uma região que fica entre Índia, Paquistão e a China. A China também já participou desse conflito, mas hoje é um conflito muito marcante para Índia e para o Paquistão, porque ambos os países promoveram o desenvolvimento de armas nucleares, de potencial nuclear, para disputar essa região. E qual a importância dessa região, professor? É uma região onde você tem nascentes de rios importantes. A China também se interessa por essa região recentemente? Sim. Sim, porque a China começa a promover um desenvolvimento maior de energia limpa.
e energia renovável. Então, controlar esses rios é controlar grandes reservas de água para promover o quê? A produção de energia hidrelétrica. Tranquilo? Então, guarda isso. Eu estou trazendo para vocês aqui um outro momento, que aí não é um momento relacionado à Índia, é um momento relacionado aos países asiáticos que, logo após a Segunda Guerra Mundial, se reúnem na Indonésia numa conferência chamada Conferência de Bandung e promovem o quê? Um distanciamento dos dois blocos que surgiam a partir daquele período, que era, de um lado, o bloco capitalista, do outro lado, o bloco socialista. Ok? Um lado liderado pelos Estados Unidos, um outro lado liderado pela União Soviética. Eles querem o quê? O que eles pregam na Conferência de Bandung? O que esses países asiáticos pregavam? O não alinhamento desses países com nenhum dos dois blocos. Ok? Porém, a proximidade com a União Soviética acaba tornando isso impossível, e você vai reparar diversos processos de guerras entre países no contexto da Guerra Fria. Posso falar que a Guerra do Vietnã, a gente teve a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul, a porção capitalista, obviamente uma apoiada pelos Estados Unidos, a outra apoiada pela União Soviética, beleza? Mas buscava-se um não alinhamento a essa questão ideológica, assim como também a reparação de todos os prejuízos, todas as mazelas provocadas por esse período extenso de exploração das potências europeias no continente asiático, beleza? Também no continente africano, ok? Mas aqui eu estou dando ênfase mais no continente asiático. Por fim, a gente promove, a partir da Conferência de Bandung, um termo que é o chamado Terceiro Mundo, tranquilo? E também aquela ideia de conflito norte e sul, uma ruptura entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Essa ideia, ela começa a surgir, começa a ser amadurecida a partir da Conferência de Bandung, ok? Então guarda isso, é uma conferência também que foi extremamente importante. Esse texto que eu estou colocando aqui para vocês está na tua apostila, peguei de lá, beleza? Então isso também vai cair na sua próxima prova, vai cair na sua lista de exercícios, e é um contexto importante para você entender qual foi o posicionamento dos países asiáticos, em sua maioria, após o processo de descolonização da Ásia, ok? Por fim, eu estou deixando para vocês aqui, esse Netflix não deveria estar aqui, tá bom? Ele estava aqui em cima, mas enfim, eu estou deixando para vocês essa sugestão de documentário. Eu não achei esse documentário inteiro no YouTube, por exemplo, de forma gratuita. Eu achei apenas na Netflix. É um documentário que fala sobre Mahatma Gandhi. É um documentário longo de 3 horas, ok? Mas você coloca lá Gandhi na Netflix e você vai achar esse documentário. Eu queria que vocês assistissem. É um líder importantíssimo para a história recente da humanidade, um líder pacifista, e é um líder que você vai ouvir falar inúmeras vezes ao longo da sua trajetória de vida. Então, esse documentário, lá dos anos 80, um documentário antigo, vai retratar um pouco da trajetória desse líder indiano, beleza? Deixo essa sugestão para vocês, e aquele recado de sempre, não esqueçam de ler a apostila, façam os exercícios, fiquem em casa, estudem, e até a próxima aula, ok? Um forte abraço.